Ética, demonstrada segundo a ordem geométrica de Spinoza, parte 1, proposição 8. Toda substância é necessariamente infinita. Demonstração. Não existe senão uma única substância de mesmo atributo, pela proposição 5, e à sua natureza pertence o existir, pela proposição 7. A sua natureza, portanto, pertencerá ao existir ou como finita ou como infinita. Ora, não poderá ser como finita, pois, pela definição 2, neste caso, ela deveria ser limitada por outra da mesma natureza, a qual também deveria necessariamente existir, pela proposição 7. Existiriam, assim, duas substâncias de mesmo atributo, o que é absurdo pela proposição 5. Logo, ela existe como infinita, como queríamos demonstrar. Escolho 1. Como, na verdade, ser finito é, parcialmente, uma negação e ser infinito uma afirmação absoluta da existência de uma natureza, segue-se, portanto, simplesmente pela proposição 7, que toda substância deve ser infinita. Escolho 2. Não tenho dúvida de que todos os que julgam as coisas confusamente e não se habituaram a conhecê-las por suas causas primeiras, terão dificuldade em compreender a demonstração da proposição 7, o que ocorre por não fazerem qualquer distinção entre as modificações das substâncias e as próprias substâncias, e por não saberem como as coisas são produzidas. Atribuem, assim, às substâncias a mesma origem que observam nas coisas naturais. Aqueles, pois, que ignoram as verdadeiras causas das coisas, confundem tudo e, sem qualquer escrúpulo, inventam que as árvores, tal como os homens, também falam. Que os homens provêm também das pedras e não apenas do sêmen, e que qualquer forma pode se transformar em qualquer outra. Igualmente, aqueles que confundem a natureza divina com a humana facilmente atribuem a Deus afetos humanos, sobretudo à medida que também ignoram de que maneira os afetos são produzidos na mente. Se, entretanto, prestassem atenção à natureza da substância, não teriam a mínima dúvida sobre a verdade da proposição 7. Pelo contrário, essa proposição seria para todos um axioma e seria enumerada entre as noções comuns. Pois, por substância, compreenderiam aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conhecimento não tem necessidade do conhecimento de outra coisa. Por modificações, em troca, compreenderiam aquilo que existe em outra coisa e cujo conceito é formado por meio do conceito da coisa na qual existe. É por isso que podemos ter ideias verdadeiras de modificações não existentes, pois, embora não existam em ato, fora do intelecto, sua essência está, entretanto, compreendida em outra coisa, por meio da qual podem ser concebidas, enquanto a verdade das substâncias, fora do intelecto, não está senão nelas próprias, pois elas são concebidas por si mesmas. Se, portanto, alguém dissesse que tem uma ideia clara e distinta, isto é, verdadeira, de uma substância, mas que tem alguma dúvida de que tal substância exista, seria como se dissesse, como é evidente a quem prestar suficiente atenção, que tem uma ideia verdadeira, mas que tem alguma suspeita de que ela possa ser falsa. Ou, se alguém afirma que uma substância é criada, está afirmando ao mesmo tempo que uma ideia falsa se tornou verdadeira, o que, certamente, não pode ser mais absurdo. É necessário, pois, reconhecer que a existência de uma substância, assim como a sua essência, é uma verdade eterna. Disso podemos concluir, dizendo de outra maneira, que não existe senão uma única substância de mesma natureza, afirmação que julguei valer a pena demonstrar aqui.
Mas, para proceder com ordem, é preciso observar que 1. A definição verdadeira de uma coisa não envolve nem exprime nada além da natureza da coisa definida. Disso se segue que 2. Nenhuma definição envolve ou exprime um número preciso de indivíduos, pois ela não exprime nada mais do que a natureza da coisa definida. A definição do triângulo, por exemplo, não exprime nada além da simples natureza do triângulo. Ela não exprime um número preciso de triângulos. 3. Deve-se observar que, para cada coisa existente, há necessariamente alguma causa precisa pela qual ela existe. 4. Enfim, deve-se observar que essa causa, pela qual uma coisa existe, ou deve estar contida na própria natureza e definição da coisa existente, pois, como sabemos, a sua natureza pertence ao existir, ou deve existir fora dela. Isto posto, segue-se que, se existe na natureza um número preciso de indivíduos, deve necessariamente haver uma causa pela qual existe tal número de indivíduos, nem mais nem menos. Se, por exemplo, existem na natureza das coisas 20 homens, que por razões de clareza suponham existirem simultaneamente e que não tenham anteriormente existido outros, não será suficiente para dar conta da existência desses 20 homens, mostrar a causa da natureza humana em geral. Será necessário, além disso, mostrar a causa pela qual não existem nem mais nem menos do que 20. Pois, pelo item 3, deve necessariamente haver uma causa pela qual cada um deles existe. Mas essa causa, pelos itens 2 e 3, não pode estar contida na própria natureza humana, uma vez que a definição verdadeira de homem não envolve o número 20. Por isso, pelo item 4, a causa pela qual existem esses 20 homens e, consequentemente, pela qual cada um deles existe, deve necessariamente existir fora de cada um deles. Portanto, deve-se concluir de maneira geral que tudo aquilo cuja natureza é tal que possa existir em vários indivíduos deve, necessariamente, para que eles existam, ter uma causa exterior. Mas, como conforme já se mostrou nesse espólio, a natureza de uma substância pertence ao existir, sua definição deve envolver sua existência necessária e, como consequência, sua existência deve ser concluída exclusivamente da sua própria definição. Mas, de sua definição, como mostramos nos itens 2 e 3, não pode-se seguir a existência de várias substâncias. Dessa definição, segue-se necessariamente, portanto, que, tal como queríamos demonstrar, existe apenas uma única substância de mesma natureza.